Seguinte, galera, é menos emoção e mais razão, versão on-road. Tô na estrada, vou botar um fone aqui pra gente, enfim, falar melhor nesse microfone, segurando igual a galera faz nas redes alternativas. Não tive serviço de quarto ainda, tô num hotel, mas é isso, vai dar pra gente conversar sobre o que precisa. Gabriela, e essa decisão do TSE, hein, que proibiu as pessoas de falarem mal do Bolsonaro? Enfia aí um som de buzina, produção, porque essa interpretação da coisa está errada. Vamos então, com menos emoção e mais razão? Bora lá. E claro, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Anteontem, no domingo, o último dia do Lollapalooza, a gente acordou com a notícia de que os artistas brasileiros tinham sido proibidos por um ministro do TSE de falar mal do governo ou gritar fora Bolsonaro nos seus shows. A decisão do ministro tá certa? Não tá, na minha opinião. Mas é isso que ela diz? Também não é. Então, eu vou deixar aqui o link da decisão na descrição do vídeo e eu vou fazer uma sugestão. Sugiro que vocês abram o documento em algum lugar ou imprimam, coisa antiga, né? Mas ou imprimam uma cópia pra gente ir lendo juntos. Então vai lá, pega a decisão, são só 2 páginas e eu garanto que vai valer a pena. Vocês vão ver aí que lá perto do cabeçalho a gente já tem algumas informações importantes. O representante, ou seja, quem provocou o Tribunal Superior Eleitoral por providências foi o PL, partido do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto. Os representados, ou seja, as pessoas jurídicas ou físicas contra as quais se pede que providências sejam tomadas, são 2 empresas. Lollapalooza Brasil Serviços de Internet Limitada e Latin Investment Solutions Participações Limitada. Depois, a gente viu que teve um rolo aí com o CNPJ que impediu a notificação formal dos representados, mas enfim, eu quero falar de outras coisas. Vocês talvez me perguntem, Gabriela, mas saiu em todo lugar, precisa de notificação formal? Precisa. É assim que funciona um processo. Porque eu não posso garantir que quem representa a empresa que é representada, né, nessa questão aí jurídica tenha visto as notícias na internet. Enfim, seguimos. A decisão vai continuar com um relatório, ou seja, um relato sobre o que o representante do PL alegou na sua petição. E o ministro diz lá em tópicos tudo que o partido do Bolsonaro disse na sua representação encaminhada ao TSE. Leiam lá, o representante alega em síntese, e aí os tópicos, ou seja, o PL diz em resumo. Não é a posição do ministro, isso é o ministro contando pra gente um resumo da petição do PL. Como pedido, o PL fez 2 solicitações, um pedido liminar, rapidinho, para evitar novas manifestações políticas no Lollapalooza, e um pedido de mérito, que é a condenação pelo ilícito eleitoral, ou seja, o pedido liminar pretende se antecipar a possíveis novos ilícitos de campanha antecipada, e essa foi a decisão liminar, e o pedido de mérito é uma condenação pelo que já aconteceu por fatos pretéritos, isso ainda não foi julgado. Essa parte do relatório acaba quando o ministro escreve assim, é o relatório, decido, pronto. Agora ele vai começar a decidir. A partir daí é a opinião dele e não mais um relato daquilo que foi pedido pelo PL. Ele começa dizendo que a Constituição Federal garante a liberdade de expressão, que o Lola acontece no Brasil desde 2012 e não tem caráter político-eleitoral, mas que a manifestação de alguns artistas caracterizou sim propaganda eleitoral antecipada. Então, olha só, vou citar aqui para vocês a decisão. Ele diz o seguinte: embora seja assegurado a todo cidadão manifestar o seu apreço ou sua antipatia por qualquer agente público ou até mesmo um possível candidato, a garantia não parece contemplar a manifestação retratada na representação em exame, ou seja, retratada na representação do PL, a qual caracteriza propaganda em que artistas rejeitam candidato e enaltecem outro. E ele segue para dizer que os documentos, as fotos e vídeos que foram juntados aos autos pelo representante, o PL, permitem concluir isso. Ele fala o seguinte, que as condutas dos artistas que ele entendeu como propaganda eleitoral estão em flagrante desconformidade com o disposto na legislação eleitoral, que veda, nessa época, propaganda de cunho político-partidária em referência ao pleito que se avizinha. E aí aqui uma pausa na leitura. Ministro, tá certo. Um artista deveria poder falar o que ele quisesse. 2 pontos. Na minha visão, o ministro não tá certo e eu vou explicar por quê. Mas isso também não significa que a liberdade de manifestação seja irrestrita e sem limites. Ela tem limites que são impostos pela Lei 9.504 de 97, que diz que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
Mas aí a pergunta é, o que é que caracteriza a propaganda eleitoral? Só que antes de responder essa pergunta, eu preciso dizer para vocês que a elaboração do meu conteúdo, ela passa sempre por algumas etapas. A primeira etapa para esse conteúdo foi ler a decisão inteira, com atenção. E foi essa leitura que me permitiu chegar à conclusão do início desse vídeo. O Fora Bolsonaro nunca foi objeto de proibição. E eu falo isso porque o último parágrafo da decisão diz assim: vedando a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentem no festival. Vocês viram aí? Em favor, não contra. As notícias dizendo, por exemplo, que o Fresno descumpriu a determinação do Tribunal Superior Eleitoral estão erradas, porque ele fez uma manifestação contra e não em favor. Ué, Gabriela, então eu não entendi. Não pode falar elogiando nenhum pré-candidato? Qual que é o limite? O que o artista pode fazer sem violar a regra legal relativa às eleições? Boa, a gente chegou aqui na segunda etapa. E para a gente entender melhor um assunto, é sempre bom a gente procurar especialistas nesse assunto. Eu sou advogada, como vocês sabem, mas a minha área não é direito eleitoral. Então o que eu fiz foi ligar para um colega, o Fernando Neisser, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, para entender melhor o assunto. O que o Neisser pontuou é que até 2015 a legislação eleitoral era muito mais rígida com essa propaganda antecipada. Mas na mini-reforma eleitoral de 2015, a regra legal foi flexibilizada, porque a letra da lei estava muito distante da realidade. Era impraticável o controle tão rígido, né, das manifestações das pessoas. E a partir daí, a propaganda antecipada é pedir voto. Eu vou citar aqui para vocês o artigo 36A da Lei 9.504 de 97 com a redação dessa mini-reforma de 2015. Ele diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Então pode falar bem? Pode. Pode explicitamente pedir voto? Não. Boa. E a Pablo? Pediu explicitamente voto no Lula? Alguém pediu? Terceira etapa da produção de conteúdo. Tentar achar o vídeo da apresentação da Pablo para checar essa informação. Eu confesso a vocês que eu não achei o vídeo do show inteiro. E eu não assisti o show dela, embora eu estivesse lá no Lola na sexta-feira, porque o meu marido estava fazendo show no Lola também, no mesmo horário. Mas nos trechos que eu vi, ela impunha uma toalha com a foto do Lula, uma toalha que ela pegou ali de alguém do público, não foi ela que levou, ela não estava distribuindo, e grita fora Bolsonaro. Eu não vi outras manifestações, se alguém tiver outro trecho pode me mandar. E aí assim, isso é pedido explícito de voto apto a configurar o ilícito eleitoral? Na minha visão e na do Fernando Neisser, não. Na do ministro Raul Araújo do TSE, parece que sim. Aí vocês vão dizer, mas Gabriela, esse mesmo ministro foi o ministro que decidiu sobre os outdoors em apoio ao Bolsonaro. Eu li essa decisão também. São casos completamente diferentes. Eu continuo achando que ele está absolutamente errado na decisão de domingo, mas é muito importante a gente não misturar alhos com bugalhos, porque senão a gente enfraquece o nosso argumento em vez de fortalecer. Antes da gente seguir para o que dá para fazer contra essa decisão, eu quero pontuar só mais duas coisas, ou mais algumas coisas. Os representados, os organizadores do evento, não podem ser responsabilizados por atos de terceiros, então não faz sentido. Os artistas que se apresentaram no domingo não eram parte na ação, não são representados e logo não são ordenados por essa decisão. Tá, Gabi? Mas então, o que dá para fazer? E talvez o pessoal do direito me pergunte, um agravo regimental? Porque eu sei que isso surgiu. Aqui o vídeo vai ficar um pouco mais árido para quem não é da área. Mais difícil mesmo, mas é importante e já a gente volta para um conteúdo mais geral, eu prometo, fiquem aí. Agravo regimental é um recurso previsto no regimento dos tribunais, por isso o nome dele, regimental, permitindo que a gente recorra da decisão monocrática, ou seja, sozinha, de um desembargador ou ministro para o colegiado, ou seja, o órgão de julgamento coletivo, né, com vários juízes, vários desembargadores ou ministros, dentro daquele mesmo tribunal, na mesma instância de julgamento. Um exemplo aí para vocês, entra no Google, põe regimento interno do STJ, olha lá o artigo 258 que fala do agravo regimental em matéria penal. Só que na justiça eleitoral a coisa funciona de um jeito diferente. Em ano de eleição, os tribunais eleitorais fazem um puxadinho para incluir dentro das suas estruturas um fórum, uma primeira instância.
Isso para preservar o plenário para questões mais importantes. Alguns ministros, então, são destacados para analisar os processos referentes à propaganda eleitoral. Em 2022, no âmbito do TSE, serão a ministra Maria Cláudia Buchianeri, muito difícil de falar o nome dela sempre, a ministra Carmen Lúcia assumindo a vaga após a renúncia do ministro Carlos Veloso Filho, por motivos de saúde, e o ministro Raul Araújo. Eles é que serão os responsáveis por julgar as reclamações ou representações que apontem irregularidades cometidas nas campanhas para o cargo de presidente da República. Nesse caso, portanto, não cabe agravo regimental. Caberia, e aqui eu também estou falando com a consultoria do Fernando Neisser, tá? Mas caberia ontem um mandado de segurança para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Mas esse mandado de segurança já perdeu o objeto, porque enfim, o show já aconteceu, as pessoas já falaram, não serve mais para nada. Agora a gente espera a decisão de mérito do ministro Raul Araújo sobre a condenação ou não pela prática de ilícitos eleitorais e aí sim caberá recurso para o plenário do TSE. A pena para esse ilícito está prevista na mesma lei, no artigo 36, parágrafo 3º. A violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento beneficiário, à multa no valor de 5 a 25 mil reais ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Duas coisas aqui antes de terminar esse vídeo. A primeira é, passem lá no Twitter e deem uma olhada no fio do meu querido amigo Silvio Almeida sobre como essa confusão do domingo é péssima para a imagem e para a integridade do TSE e sobre como isso serve a um bolsonarismo sempre pronto a questionar a força e a credibilidade, a integridade das nossas instituições democráticas em nome do seu projeto autoritário. A segunda é, notem aí como todo final de semana acaba com um assunto novo, que tira o foco daquilo que não interessa ao Bolsonaro. O gabinete do ódio atua muito bem para atingir os seus objetivos nada republicanos. O assunto sobre o qual nós deveríamos estar falando é o escândalo envolvendo o Ministério da Educação, que inclui um áudio atribuído a um ministro de governo relatando a prática do crime de advocacia administrativa por parte do presidente da República. Só para a gente deixar claro aqui, a advocacia administrativa é o crime previsto no artigo 321 do Código Penal, que consiste em patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Para refrescar um pouco a memória de vocês, e porque a gente insiste em falar do que eles querem que a gente não fale, no começo da semana passada veio à tona um áudio atribuído ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, em que ele afirma que por orientação, prestem atenção, que por orientação do presidente Jair Bolsonaro, a liberação de recursos do MEC por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação passa por 2 pastores evangélicos. É a verba utilizada para obras de creches, escolas, quadras ou para compra de equipamentos de tecnologia. E esses pastores são o Gilmar Santos e o Arilton Moura, pessoas sem maior expressão política, mas que parecem contar com a confiança do presidente e do ministro de alguma maneira. O áudio está aí, para todo mundo ouvir, é só procurar na internet. O ministro teria dito, vou abrir aspas aqui, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do pastor Gilmar, porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Olha só o critério para destinação de verba pública, que coisa, né? O presidente Jair Bolsonaro não viu muito problema em nada disso. Segundo o colunista Guilherme Amado, interlocutores disseram que o Bolsonaro vê o ministro, que também é pastor, que vê que ele sai fortalecido por esse episódio, porque isso comprovaria o seu empenho em atender à base evangélica, que o presidente vai precisar muito nas eleições. Mas a própria bancada evangélica no Congresso Nacional não gostou e pediu explicações, até o pastor Silas, não vou falar sobre o nome, falou que esse tipo de coisa atrapalha a imagem dos evangélicos no país. Eu acho que ele também atrapalha a imagem dos evangélicos, mas enfim, fica aí, né, a nossa divergência. Já o ministro negou o que teria dito na gravação. O problema é que alguns prefeitos já começaram a relatar suas experiências com o esquema. Gilberto Braga, prefeito da cidade de Luiz Domingues, no Maranhão, disse que o pastor Arilton Moura exigiu 15 mil reais antecipados para protocolar demandas do município e 1 quilo de ouro, barras de ouro que valem mais do que dinheiro, quando a verba fosse liberada. Literalmente, propina em barras de ouro. O Kelton Pinheiro, prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, e o José Manuel de Souza, de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, disseram que o pastor Arilton Moura pediu propinas que variavam de 15 a 40 mil e a compra de bíblias para ajudar na construção de uma igreja.
Eu sinceramente acho que isso prejudica muitíssimo a imagem dos evangélicos, efetivamente. Então, né? Para alguns analistas, a relutância do Bolsonaro de se dissociar do Milton Ribeiro tem mais a ver com o temor de que ele saia contando tudo o que sabe do que com um julgamento de oportunidade do seu interesse aí na guerra ideológica. De fato, o Bolsonaro não largou o osso até agora. Eu estou gravando esse vídeo segunda-feira, começo da tarde. Na sua live semanal de quinta-feira, na semana passada, ele disse que bota a cara no fogo pelo ministro, então a gente vai ver quanto tempo isso dura, né? Porque o Bolsonaro sempre fala uma coisa e depois fala outra. O Tribunal de Contas da União, o TCU, decidiu fiscalizar a estrutura responsável pela transferência de recursos no Ministério. E já no âmbito do STF, a ministra Carmen Lúcia autorizou a Procuradoria-Geral da República a abrir uma investigação contra o ministro Milton Ribeiro e os dois pastores por suspeita de favorecimento, conforme solicitado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeado pelo Bolsonaro. Mas aí a ministra encaminhou também à PGR uma ordem para se manifestar em 15 dias sobre um pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro, né, no mesmo caso. Porque para a ministra Carmen Lúcia, diante da gravidade dos fatos, é imprescindível a investigação de todos os envolvidos, não só do ministro. Olha, eu também acho imprescindível. E vocês? Vamos discutir esse assunto nessa semana? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e o quê? E se inscrever no canal. Tchau, tchau.